consciência é o teatro onde nada é sólido até que o espectador decida olhar. O que você tem buscado lá fora, nas vitrines reluzentes do mundo, nos troféus de sucessos alheios ou nas fórmulas prontas de soluções externas, já está em um estágio avançado de desmoronamento dentro de você. Este não é um aviso de destruição, mas um anúncio de libertação, pois para que a realidade que você deseja se materialize, a realidade que você sustenta hoje precisa colapsar. Entenda bem que isso não é uma metáfora poética, um clichê de autoajuda ou um conselho motivacional vazio. Estamos falando de física quântica nua e crua, explicada de uma forma que poucas pessoas no mundo têm a coragem de expor, porque essa verdade implica algo avassalador. Você é, simultaneamente, o experimento científico e o próprio cientista que conduz a prova. A descoberta do real poder do observador permanece oculta para a vasta maioria da humanidade porque ela desafia toda a estrutura de como você foi ensinado a perceber o tempo, o espaço e a sua própria identidade. Se você chegou a este conteúdo, neste exato milésimo de segundo, não foi por um erro de cálculo ou por um acaso do destino. A sua mera presença aqui já é um ato de observação consciente que está, agora mesmo, selecionando e colapsando uma nova linha de tempo para sua existência. O erro fundamental de quem busca o segredo em bibliotecas empoeiradas ou em fórmulas matemáticas indecifráveis é acreditar que o observador é um objeto de estudo externo, algo a ser dissecado sob uma lente fria. Mas você precisa perceber, com cada fibra do seu ser, que o observador não é o que você estuda. O observador é o que você *** enquanto processa estas palavras e sente o peso da sua própria consciência agora. Você é o próprio colapso da sua realidade. Antes de mergulharmos nos níveis subatômicos onde a matéria deixa de ser sólida, você precisa emitir uma declaração de intenção profunda. Vá até os comentários e deixe a seguinte frase para ancorar este momento, presente. Saiba que dedicar sua atenção total a este conhecimento não é um ato trivial, mas um compromisso energético com o seu próprio despertar. Ao ativar essa assinatura mental, você comunica ao campo quântico que escolheu olhar para além do óbvio, decidindo conscientemente derrubar a arquitetura de uma realidade limitada para acessar as infinitas possibilidades que a maioria ignora. Muitas vezes, a física quântica nos é apresentada de forma estéril e simplista. No famoso experimento da dupla fenda, dizem-nos que a partícula se comporta de forma específica quando observada, o que faz parecer que você é apenas um espectador externo, como se a sua consciência fosse uma lanterna iluminando algo que já estava lá na escuridão. No entanto, existe uma razão profunda para que a verdade completa não seja ensinada nas escolas. Ela é perigosa para o sistema, pois exige uma responsabilidade total que a maioria não está pronta para assumir. A ciência oficial hesita em admitir que não existe nada lá fora que seja independente de você. Você não está descobrindo um mundo pré-existente. Você está selecionando qual versão da realidade se tornará sólida para os seus sentidos. Pense nisso com toda a profundidade da sua mente metafísica. Cada pensamento persistente e cada emoção que ecoa no seu peito está colapsando uma versão específica do universo. Você não está apenas vendo o mundo, você está escolhendo o mundo que vai experimentar. Você tem feito isso de forma mecânica e sonâmbula durante toda a sua vida, como um arquiteto que desenha plantas complexas enquanto dorme. Para alguns, essa percepção traz um frio na espinha e um medo compreensível, pois aceitar o papel do observador significa admitir que, se a sua realidade atual é marcada pela escassez ou pelo sofrimento, você participou ativamente da criação desse cenário. É infinitamente mais confortável culpar o governo, a economia ou o passado do que encarar o fato de ser o criador perpétuo da própria experiência. Porém, para a consciência que está despertando, essa notícia é a maior das libertações. Se você foi capaz de colapsar inconscientemente uma realidade que não deseja, isso é a prova irrefutável do seu poder imenso. Se você pode criar o indesejado por hábito, você pode aprender a desmoronar essa estrutura conscientemente para dar lugar ao extraordinário. A partir daqui, o caminho da vítima termina e o caminho do mestre começa, pois você reconhece que a física quântica aponta para o que os místicos sempre souberam. Você é o colapso da sua própria realidade. Para entender como esse milagre cotidiano acontece, precisamos descer ao berço da matéria, o nível subatômico. Antes de você colocar a sua observação em qualquer coisa, as partículas existem em um estado de superposição, onde não são coisas sólidas, mas sim ondas de probabilidade espalhadas por todos os lugares e estados possíveis ao mesmo tempo. Imagine que o universo, em sua base fundamental, é um oceano infinito de pura potencialidade, onde tudo o que pode acontecer já existe como uma onda invisível.
O que transforma esse talvez em uma pedra sólida ou em um evento financeiro não é o seu cérebro físico ou seus olhos de carne, mas a sua consciência. É aquela presença silenciosa que observa até mesmo os seus pensamentos, aquele brilho de percepção que não é feito de matéria, mas que possui o poder único de desmoronar a função de onda. É essa consciência que elege qual possibilidade sairá do campo do potencial para o campo do fato concreto. Neste estágio de compreensão, percebemos que a matéria não é o ponto de partida da existência, mas sim o seu ponto de chegada. Antes da forma física, existe o campo vibracional, uma sopa responsiva composta pelas suas crenças mais profundas e expectativas automáticas. A maior parte da sua observação tem sido inconsciente, baseada em padrões e memórias gravadas no seu sistema nervoso que você parou de questionar. Você continua a ver os mesmos limites porque continua a observar através da mesma lente, e o universo quântico, em sua obediência absoluta, apenas entrega a forma física que corresponde à frequência do seu campo interno. Para avançarmos na compreensão de como a sua realidade é moldada, precisamos dissecar o que chamamos de campo de observação. A ciência quântica nos revela uma verdade que desafia o senso comum. A matéria não é o ponto de partida da existência, mas sim o seu ponto de chegada, o estágio final de um processo de densificação. Antes que qualquer forma física possa se manifestar nos seus 5 sentidos, existe o campo. Este campo não é um vácuo neutro ou um espaço vazio e sem vida. Ele é, na verdade, uma sopa vibracional altamente responsiva e inteligente, composta pelas suas crenças mais profundas, pelas suas emoções dominantes e pelas suas expectativas automáticas. É comum questionarmos por que, se somos o observador, tantas coisas negativas parecem acontecer sem a nossa permissão consciente. A resposta para este enigma reside no fato de que a maior parte da sua observação não é feita de forma desperta, mas sim de maneira profundamente inconsciente. Você está colapsando a sua realidade a cada segundo a partir de padrões automáticos e memórias antigas que estão gravadas no seu sistema nervoso, muitas delas herdadas da sua árvore genealógica ou formadas em fases da infância que você sequer recorda conscientemente. A sua vida atual, portanto, nada mais é do que a materialização sólida de uma versão de si mesmo que você simplesmente parou de questionar ou desafiar. Você continua a ver os mesmos problemas, a enfrentar os mesmos limites financeiros e a repetir os mesmos dramas emocionais porque continua a observar o mundo através da mesma lente viciada de escassez ou medo. O universo quântico, em sua infinita e impessoal obediência, apenas entrega a forma física que corresponde com exatidão à frequência do seu campo interno. O primeiro princípio do observador consciente dita que toda criação possui um campo de origem. Imagine que cada emoção que você sustenta no seu peito funciona como um comando de codificação para o campo quântico. Quando você observa a vida através do filtro do medo, as infinitas possibilidades do universo são forçadas a se estreitar e colapsar apenas em realidades que justifiquem e alimentem esse mesmo medo. Se o seu foco de atenção está cronicamente voltado para a escassez e para o pensamento do não tenho, o colapso quântico cristaliza cenários onde a falta se torna sua experiência física sólida e inevitável. Da mesma forma, a dúvida atua como uma frequência de interferência rádio, materializando obstáculos, atrasos e confusão na sua linha de tempo. O segundo princípio nos ensina uma lição valiosa. Tentar mudar a realidade externa sem antes alterar o campo de observação é um esforço inútil e desgastante. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar de emprego, trocar de cidade ou encontrar novos parceiros na esperança de uma vida nova, mas invariavelmente levam consigo o mesmo campo interno de observação. O resultado é sempre o mesmo, o colapso da mesma experiência velha, apenas com decorações e personagens diferentes no palco. Provavelmente você já reparou em pessoas que parecem viver em uma realidade paralela, onde, diante da mesma crise econômica ou social, elas continuam a prosperar e ver oportunidades. Onde a maioria vê um muro intransponível, elas veem uma porta aberta. Isso não é fruto de sorte, destino ou privilégio. É o resultado técnico e direto de observar a vida a partir de um campo de expansão e confiança absoluta. O campo dessas pessoas desaba em uma realidade próspera porque a frequência de observação delas é radicalmente diferente da massa. A grande dificuldade em mudar esse filtro de observação reside na nossa biologia. O seu corpo físico habituou-se, ao longo de décadas, às reações químicas geradas pelas suas emoções passadas. Se você viveu anos sob o domínio do estresse ou da escassez, o seu sistema nervoso tornou-se literalmente viciado no cortisol e na adrenalina que essas experiências produzem. Mesmo que sua mente consciente deseje uma realidade nova e brilhante,
O seu corpo atua como um computador biológico teimoso que continua a projetar a velha observação apenas para receber a sua dose química habitual de sofrimento ou ansiedade. Quebrar este ciclo exige o que chamamos de presença radical. É necessário aprender a respirar, desacelerar e sentir o peso do corpo no momento presente para interromper o fluxo automático. O simples ato de observar a sua própria respiração já começa a alterá-la, tornando-a mais profunda sem que você precise forçar, o que prova o poder do observador sobre a matéria biológica. Ao mudar o filtro interno e visualizar a atmosfera da sua vida não como ela é, mas como você deseja que ela seja, você troca a lente do medo pela lente da abundância. A atmosfera energética ao seu redor começa a mudar instantaneamente, mesmo antes que os fatos externos se alterem, porque você retomou o comando do colapso da sua própria realidade. Ao compreendermos que o campo de observação é o motor fundamental da realidade, precisamos expandir a nossa visão para a escala do multiverso. Na interpretação de muitos mundos da física quântica, todas as possibilidades imagináveis para sua vida já existem simultaneamente em dimensões paralelas. Isso significa que não se trata de criar o seu sucesso, a sua saúde ou a sua paz do nada, através de um esforço hercúleo de vontade, mas sim de aprender a selecionar em qual dessas frequências já manifestadas você vai ancorar a sua consciência agora. Imagine uma biblioteca infinita onde todos os filmes da sua vida já foram gravados e estão disponíveis. Existe a versão onde você é próspero e realizado, e existe a versão onde você ainda luta contra as mesmas limitações de sempre. O seu ato de observação contínuo funciona como o projetor que escolhe qual desses filmes será exibido na tela da sua vida física. Essa escolha não é um evento único e isolado, como um desejo feito uma vez ao ano, mas algo que acontece milhões de vezes por segundo, através de cada pensamento persistente e de cada reação emocional que você sustenta. Quando você ressoa com este conhecimento, você expande o seu campo de observação consciente, desmoronando a realidade antiga para que uma nova linha de tempo desperte. O mundo físico, portanto, é muito mais maleável do que nos ensinaram. Ele é flexível e responsivo diante de uma consciência focada. A matéria não é rígida, ela é sensível ao observador. Muitas vezes surge a dúvida: se cada um cria a sua realidade, por que o mundo parece tão sólido e igual para todos? A resposta é que vivemos imersos num campo coletivo, uma observação compartilhada por bilhões de mentes que estabiliza as formas básicas da nossa realidade, como o solo sob os nossos pés ou as leis da gravidade. Existe um acordo coletivo que mantém essas formas rígidas, mas, nas margens da sua vida pessoal, nas suas finanças, nos seus encontros e nas suas oportunidades, você possui total liberdade para colapsar o extraordinário. Você pode viver sob as regras da física clássica para caminhar, mas deve operar pelas leis da física quântica para moldar o seu destino individual. Aqui chegamos ao ponto mais profundo e desafiador, o segredo que poucos se atrevem a explicar por completo porque exige a morte simbólica do seu eu limitado. Tudo o que discutimos até agora assume que você, a pessoa com nome e história, observa o mundo. Mas a verdade radical é que não é o seu eu pessoal que observa. O você que possui traumas, uma personalidade moldada e uma identidade social é, na verdade, parte da realidade que está a ser observada e colapsada. O verdadeiro observador é a consciência pura, a presença sem forma que existe antes de qualquer pensamento nascer. O segredo absoluto é que você não é apenas o observador que desmorona a realidade, você é a própria consciência infinita a observar-se a si mesma através da forma humana. O universo está a jogar um jogo de se esquecer de quem é para se lembrar de novo através de si. Quando você tenta manifestar algo a partir do ego, do pequeno eu, você gera resistência e frustração, porque o ego não tem o poder de colapsar a função de onda, ele apenas interfere no fluxo natural. O poder real surge quando você se rende e reconhece que já é a consciência total. Nesse estado de rendição, você deixa de ser o arquiteto que luta contra a matéria para se tornar o canal através do qual o infinito se manifesta. Agora que compreendemos a distinção fundamental entre o pequeno eu, dominado pelo ego, e o grande observador, que é a própria consciência, precisamos detalhar como este conhecimento se traduz em eventos tangíveis na sua vida, o que chamamos de sincronicidades. Uma sincronicidade não é apenas uma coincidência afortunada ou um golpe de sorte. Ela é o sinal técnico de que o campo quântico está respondendo diretamente a um colapso consciente e alinhado. Quando você opera a partir do seu verdadeiro centro, que é a observação pura, a resistência da matéria diminui drasticamente. O universo deixa de parecer um conjunto de obstáculos externos e passa a ser um espelho imediato do seu estado interno.
Este fenômeno pode ser explicado pelo princípio do entrelaçamento quântico aplicado à vida diária. A física nos fala de partículas que, uma vez unidas, permanecem conectadas independentemente da distância. No contexto da manifestação, isso significa que a realidade que você deseja já está entrelaçada com a sua consciência agora mesmo. Se você consegue sustentar a sensação de abundância no momento presente, a partícula correspondente no campo de possibilidades reage instantaneamente. A demora que você percebe entre a sua observação e a materialização física não é uma negação do universo, mas sim o tempo que o seu sistema biológico leva para aprender a sustentar essa nova frequência sem voltar ao vício químico do passado. Muitos buscadores conseguem ter vislumbres desse poder e experimentam pequenas vitórias quânticas, mas logo percebem a realidade antiga retornando com força. Isso acontece devido ao colapso inconsciente recorrente. O seu ambiente, as pessoas ao seu redor e as notícias que você consome fazem parte de uma observação compartilhada que insiste em reafirmar que você é limitado. Se você não for um observador extremamente atento, acabará concordando com essa observação alheia e, no momento em que aceita essa verdade externa, você colapsa a realidade limitada deles para sua própria experiência. Para proteger o seu campo de observação, você deve praticar a não reação ao que é visível. O que você vê diante de seus olhos agora é apenas o eco de observações passadas que já se cristalizaram. Reagir com medo ou desespero ao que já está materializado é fornecer a energia necessária para que essa mesma realidade se repita no próximo milésimo de segundo. A chave é habitar o espaço entre os pensamentos, pois é nesse silêncio que o verdadeiro observador reside. Quanto mais tempo você passar em consciência pura, menos poder os padrões automáticos terão sobre o seu processo de colapso. Diferente do esforço do ego, que tenta fazer as coisas acontecerem através da força bruta, o observador consciente pratica a ação inspirada. Você se move apenas quando sente o fluxo do campo, realizando ações que parecem naturais e inevitáveis, em vez de lutar contra a correnteza. A sua capacidade de colapsar uma nova realidade é limitada unicamente pela sua definição interna do que é possível. No campo quântico, não existe diferença de dificuldade entre colapsar 1 cêntimo ou 1 milhão de euros, ou entre curar uma leve constipação ou uma doença grave. A noção de dificuldade é uma projeção do ego baseada em leis físicas clássicas que o observador consciente aprende a transcender. Você está negociando com o infinito a cada instante, e a escassez é uma impossibilidade matemática no campo quântico, pois ele é potencialidade pura e inesgotável. A falta só se torna real se você insistir em desenhá-la no seu campo de visão. Chegamos agora a um ponto de não retorno nesta jornada de expansão. Após desconstruirmos a ilusão da matéria e compreendermos a mecânica do colapso da função de onda, você percebe que a vida não é algo que simplesmente acontece consigo, mas algo que você faz e sustenta ativamente através da sua percepção. Viver como observador consciente é uma mudança radical de paradigma que exige que caminhe pelo mundo físico sabendo, com cada célula do seu corpo, que a solidez aparente das coisas é uma ilusão mantida pela persistência da sua própria atenção. A maestria não se alcança através do esforço muscular ou da manipulação externa, mas através da disciplina interna de reconhecer que cada pessoa que cruza o seu caminho, cada desafio que surge e cada oportunidade que se manifesta são reflexos diretos do seu próprio campo de observação. Ao assumir o trono da sua existência, você fala com a humildade de quem compreende que não é o ego limitado quem governa, mas sim que você é um canal límpido para a manifestação da consciência infinita. Neste estado, a busca externa cessa por completo. Você deixa de procurar por técnicas complexas ou rituais distantes, pois compreende que você mesmo é a técnica em ação. Não existe mais a espera por um futuro melhor, pois o colapso da realidade acontece sempre no eterno agora. Para selar este conhecimento, é preciso mergulhar na verdade que reside além da dualidade entre o Criador e a criação. O segredo que poucos se atrevem a explicar é que a sua consciência individual é, na verdade, uma antena da consciência única que permeia todo o campo quântico. Quando você se alinha com esta frequência, os limites entre o que é possível e impossível dissolvem-se. No campo de potencialidade pura, a abundância não é algo a ser alcançado, mas a natureza fundamental do campo que você está a observar. A escassez é uma impossibilidade matemática no universo quântico. Ela só se torna real na sua experiência se você, enquanto observador, insistir em desenhar as linhas da falta no seu campo de visão. A maestria consciente é, portanto, a arte de manter o seu olhar fixo na plenitude, independentemente das sombras que o eco da realidade antiga possa tentar projetar nos seus sentidos físicos. Você aprende a ver através da forma,
enxergando a energia vibrante que aguarda o seu comando para se tornar matéria. Este tratado expandido serve como a fundação para sua nova vida. Você agora possui a compreensão de que é o cientista e o experimento, o observador e o colapso. A sua realidade é o espelho fiel da sua assinatura vibracional. Ao fechar este ciclo de conhecimento, você não leva apenas informações, mas uma nova voltagem de consciência. O universo quântico está agora atento à sua próxima observação. O que você escolherá ver a partir deste momento? Lembre-se que o campo não julga os seus desejos, ele apenas obedece à sua frequência. Seja o observador que colapsa o extraordinário, pois essa é a sua verdadeira natureza e o seu único e real propósito nesta forma humana. O segredo foi revelado. Tu és, e sempre foste, o colapso da tua própria realidade. Este é o fechamento final do vídeo, adaptado para a linguagem da física quântica e do observador consciente que desenvolvemos, mantendo a intensidade e o impacto da sua referência. Se este conhecimento mexeu com uma única fibra da sua consciência e fez o seu campo vibracional oscilar, eu quero que você faça algo, não por mim, mas pela nova realidade que você está colapsando agora. Deixe esta frase nos comentários: eu sou o mestre observador. Escreva isso para ancorar na matéria, em forma de palavras, que você não aceita mais ser um efeito passivo de um mundo aleatório, e que não vai mais permitir que frequências de escassez ditem o que é possível para você. E se você busca mais mergulhos profundos como este, onde a física quântica deixa de ser teoria para se tornar a sua ferramenta de libertação absoluta, inscreva-se. Faça isso por você, porque cada novo vídeo será um pulso eletromagnético contra as velhas ilusões que tentam manter a sua consciência adormecida. Aperte o botão e ative o sino da sua percepção. Aqui não entregamos promessas vazias, entregamos as chaves da mecânica da realidade, e em um mundo de sonâmbulos, o despertar vale o seu próprio peso em ouro. E é exatamente aqui que a sua jornada deixa de ser uma teoria no YouTube para se tornar a sua realidade física. O que você despertou nestes últimos minutos não é apenas uma técnica de visualização, é a abertura definitiva do portal para uma arquitetura de vida inteiramente nova. Se você sente que está pronto para parar de apenas assistir à sua vida e quer começar a colapsar realidades com precisão cirúrgica, eu condensei o mapa das frequências invisíveis em um recurso prático e profundo. Eu criei o guia O Criador Oculto. Este não é apenas um livro digital, é o manual de instruções para o seu campo de observação que o sistema tentou esconder de você. Nele, eu te ensino a dominar a mecânica da intenção e a sustentar o colapso da função de onda sem retroceder aos velhos vícios biológicos do passado. Se você quer parar de negociar com a escassez e assumir o trono da sua existência como grande observador, o seu próximo passo está à sua espera. O link para acessar o Criador Oculto está agora no primeiro comentário fixado abaixo. Toque nele, selecione sua nova linha de tempo e eu te vejo do outro lado da manifestação. Agora, você pode desligar este vídeo, mas jamais desligue o projetor consciente que acabou de se acender dentro de você. Caminhe de forma diferente, olhe para a matéria sabendo que ela é maleável e pare de reagir aos ecos do que já passou. Lembre-se, aquele que descobre o segredo do observador nunca mais volta a ser apenas uma partícula na multidão. Até a próxima linha de tempo, ou até que você decida, finalmente, colapsar o extraordinário.